Bem-vinda ao nosso devocional Mulher, né, nesse dia. E esse mês a gente está tratando sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração. E nós falamos, né, esses dias sobre a gente se chatear com, com o que falam a nosso respeito, com o que pensam, e também sobre a gente carregar mágoas, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Sobre, na verdade, sobre se chatear, né? Foi o primeiro dia, a questão da gente entender que quando alguém fala algo e esse algo nos chateia, tem muito mais a ver até se nos chateou, tem alguma coisa em nós que precisa ser tratada, né? A parte da grosseria da pessoa ter sido grossa, da pessoa ter falado alguma coisa. Não, não quer dizer que isso tem a ver com a gente. O que que tem a ver quando eu me chateio com essa grosseria, né? Porque a, a falta de jeito da pessoa conversar comigo, a irritação da pessoa, a pessoa ter sido grosseira comigo, não, isso não tem a ver comigo, tem a ver com ela mesma. Ela não tá bem. Mas se aquele não estar bem dessa pessoa me afetar, então, aí alguma coisa em mim não tá legal. Alguma coisa em mim precisa ser tratada. Porque eu não posso me deixar afetar pela, pela chateação do outro, né? Então, se me chateou, então eu preciso entender que alguma coisa em mim precisa ser sarada, alguma coisa em mim precisa ser curada. E aí, semana passada, a gente falou sobre dependência de aprovação, né? A necessidade de ser aprovado pelos outros, de, de que aquilo que eu faço é agradável ao outro, e quando a gente entende que isso é impossível e, e ter liberdade para a gente seguir o nosso caminho, independente se alguém nesse caminho vai acabar ficando chateado, né? A gente precisa entender que isso vai acontecer, não de forma voluntária, mas porque tem pessoas que simplesmente passou o tempo delas de estarem conosco, né? E o que que acontece? Tem pessoas que se incomodam com a nossa liberdade, é, porque querem que a gente esteja dentro da caixinha que elas criaram para nós. Por isso que Jesus incomodava tanto. Jesus incomodava porque Jesus não se enquadrava na caixinha da religiosidade dos religiosos daquele período, né? E aí ficavam muito bravos com Jesus, porque Jesus era totalmente contrário, né? Igual o peixinho do The Chosen, né? Tá todo o cardume tá indo para um lado. Bom dia, Simone Paz. Todo cardume tá indo para um lado, mas aquele que vive o propósito do Senhor vai ter momentos que vai estar contramão. Vai ter momentos não, vai estar sempre. Vai estar contramão ao fluxo do cardume. E isso incomoda, porque as pessoas querem que a gente seja exatamente como elas determinam que nós sejamos. Amém? E a Simone está sem cabelo hoje. Cadê os cabelos? Agora não tem mais cabelão. Amém? E hoje, o que que nós vamos falar hoje sobre o nosso emocional? Hoje nós vamos falar sobre abrir o coração, não trancar as nossas emoções, tá? Isso também é um princípio, ele é muito importante porque o Senhor, ele não quer que nós nos reprimamos.
E, e infelizmente tem pessoas que acham, talvez você seja uma dessas pessoas, que por ser cristã, acha que tem que se reprimir, acha que precisa trancar suas emoções, acha que não pode ser transparente quanto ao que está no seu coração. Será? Eu quero ler um versículo, está lá em João 11:35. Diz que é conhecido como o menor versículo da Bíblia, né? E diz assim: Jesus chorou. Amém? Jesus chorou. João 11:35. Deixa eu até abrir aqui para depois eu ler o contexto com vocês, mas a gente vai orar. No 35. Senhor, bem, veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: Esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta, uma pedra fechada da entrada. Rolem a pedra, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias. Amém. A gente já conhece a história, mas é o Jesus chorou. Vamos orar para a gente fazer essa reflexão, para o Espírito falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo aqui na tua presença, que o teu Espírito tenha liberdade nessa manhã para falar ao nosso coração. Ministra sobre nós, Pai, ministra sobre nós da tua palavra. Nós queremos ter um coração como o seu. Nós queremos ter um coração como o seu coração, Senhor. E o Senhor não foi alguém e não é alguém que reprime as emoções e os sentimentos, mas o Senhor é alguém que tem suas emoções e seus sentimentos curados. E esses sentimentos e emoções curados curam. E em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para também curar as nossas emoções, curar os nossos sentimentos. Em nome de Jesus. É assim que eu declaro. Amém. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram e eu ouvi uma história que eu não conhecia, é, sobre uma nação que eles tinham, na verdade, eles têm um hábito de todas as noites as famílias se reunirem em volta à mesa e ali os pais, eles abrem um espaço para que os filhos falem todas as suas frustrações do dia. O que eles sentiram, como sentiram, o que aconteceu, situações que aconteceram no dia, como eles se sentiram com essas situações, como que aquilo afetou. E eles têm liberdade para falar tudo que eles sentem. E enquanto eles estão falando ali, os pais
não reprimem, não repreendem e não julgam nada do que eles estão falando. Simplesmente ouvem, certo? Sem trazer nem qualquer repreensão sobre eles. Apenas ouvem. E aquilo, os pais, eles vão tendo um conhecimento das frustrações dos filhos, sem precisar repreendê-los. E eles vão, depois eles vão tratando isso no dia a dia, buscando formas de a criança que apresentou aquela situação, aquela frustração, consiga enxergar com os outros olhos. Por quê? Porque agora os pais sabem o que está acontecendo com eles, certo? Mas o que é mais interessante, o índice de depressão é baixíssimo nessa nação. É baixíssimo. E por quê? Porque as pessoas aprendem a abrir os seus sentimentos e sentem-se seguras ao fazer isso. Elas sentem segurança naquele lugar para abrir o que elas estão sentindo. Porque, gente, é morte quando a gente não tá bem, quando tem coisas pesando em nós e a gente não encontra nenhum lugar seguro para fazer isso, para mostrar, para abrir o que a gente está sentindo. Às vezes também não é nem que não tenha esse lugar seguro. Talvez você foi criada num ambiente de tamanha repressão que você não consegue abrir, certo? O que sente. Agora, o que a gente precisa é entender que nós precisamos se sentir segura para isso, mas permitir que o Senhor trate com essas emoções, que o Senhor trate com esses sentimentos, para a gente não ficar aprisionada nisso. É, quando a gente viu aqui, ó, Jesus, ele sentia. Jesus teve momentos de tristeza, de frustração, de angústia. Lendo o texto, o que eu entendo sobre esse choro de Jesus não era pela morte de Lázaro, mas pelo coração das pessoas. Porque Jesus sabia que Lázaro voltaria à vida e outra coisa. Mesmo que Lázaro não voltasse, logo, logo Jesus estaria com ele, Jesus ia para a eternidade, ia se encontrar com Lázaro. Então, é muito mais pelo coração das pessoas, né? Pela incredulidade. E isso foi que doeu no coração de Jesus e ele ali expressou através do choro, através das lágrimas. E não tem problema a gente expressar o que sente. Não tem problema. Na verdade, é muito ruim a gente trancar, principalmente quando são sentimentos ruins. Pensa, é, eu preciso então poder falar, abrir, para tirar aquilo de dentro de mim e eu ser aliviada. Não é você abrir para você querer jogar para machucar pessoas, tá? Mas é no sentido de pedir ajuda quando for necessário, porque nós somos humanas. E lá em Mateus 26:38, o que que acontece? Olha só, Mateus 26:38. A minha alma está profundamente
triste a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigiem comigo. Olha, vou ler o anterior. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. E levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E começou a ficar triste e angustiado. Então você acha que a tristeza, a angústia é algo nosso apenas? O próprio Jesus experimentou um nível de tristeza, um nível de angústia que eu e você jamais experimentaremos, porque ele fez isso por nós. Nenhuma angústia, nenhuma tristeza que você passou na sua vida ou que eu passei na minha vida se compara ao que Jesus passou. E ele foi e pediu ajuda aos discípulos em oração. Vigiem comigo, orem comigo, estejam comigo, porque ele estava muito mal, ele estava muito angustiado, ele precisava daquele apoio ali, porque foi um momento em que ele sentiu o pai se afastando dele, pelo que ele iria experimentar, ele teria que passar. Então, tem momentos assim, gente, a gente precisa que nem sempre só o estar aos pés de Jesus ainda vai ser suficiente, porque tem momentos que às vezes a gente vai precisar desse irmão, vai precisar desse amigo, vai precisar dessa pessoa que a gente confia, para a gente clamar junto e pedir, por favor, me ajuda em oração, esteja comigo, porque tá pesado, tá difícil. Porque se você não tiver humildade para isso, se você não tiver esse entendimento, é por falta desse entendimento, por falta dessa humildade, que as pessoas entram num lugar que não tem volta e muitos tiram a própria vida, porque não conseguem mais ver esperança em nada, porque não têm coragem de pedir ajuda. Jesus, sendo Jesus, gente, vocês têm noção quem é Jesus? Jesus é Jesus. E Jesus, no seu momento de maior angústia, ele clamou, ele pediu, ele clamou agora não ao Pai, mas aos discípulos: vigiem comigo, vigiem comigo. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa ter o apoio um do outro. Não é. e Não, a gente tem sim no Senhor todo amparo, todo cuidado. A gente pode. Ali Jesus estava em oração, estava buscando, só que o nível de angústia era tão alto e não aliviava. E precisava de um irmão, precisava de alguém junto, orando e clamando. Então, para da síndrome da supermulher, de que você dá conta, de que você não precisa de ninguém, de que eu não tenho que falar com ninguém. Para que isso? Aonde você quer entrar? Todos nós precisamos de alguém. Nós não fomos feitos para estar sozinhos. Se fosse assim, por que Jesus não fez? Por que que Deus não fez só Adão e acabou? O nosso Deus é relacional. O nosso Deus é relacional. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a nossa essência sermos sermos relacionais. É a nossa essência. E por isso a gente não pode permitir que essas coisas que vêm sobre nós, os sentimentos, tudo, fiquem trancados dentro de nós. A gente tem que ter liberdade para abrir, para falar, para pedir conselhos e não se trancar.
Não faça isso com você. Não faça isso com você. Mas é claro que você não vai ser uma pessoa que vai abrindo tudo para todo mundo. Você tem que ter discernimento com quais pessoas você pode falar, para quais pessoas você pode abrir. Nem todo mundo é confiável, nem todo mundo é alguém para você falar, para você abrir sobre os seus sentimentos, sobre as emoções. E muito menos nas redes sociais, né? Sangue de Jesus tem poder. Porque tem gente que eu vou falar um negócio, já é tão aberto, que além de, tipo assim, não fala com alguém, não, mas posta daí nos seus status, nos seus stories, as suas frustrações, os seus sentimentos. Para quê? Isso também não faz bem. Isso não faz bem, porque ali tem muita gente que não gosta de você, tá? Se brincar, às vezes tem até mais. Não, não tem não. Não, eu não acredito nisso. Mas sempre vai ter pessoas que nos seguem, que veem as coisas que nós postamos, que nós falamos nas redes sociais e que estão ali de curiosidade e, na verdade, só esperando o momento da gente cair, da gente tropeçar e levar um tombo, porque são pessoas que não nos amam, não gostam da gente e não se importam com a gente ou com a nossa dor. Então, rede social não é lugar para isso, tá? Então, põe isso na tua mente, no teu coração. Se tinha esse perfil, né, esse hábito de ficar falando nas redes sociais as suas dores, para com isso. Isso não faz bem para você. Amém? Precisa ser num lugar seguro, com pessoas confiáveis, para a gente abrir, para a gente poder falar, né, do que nos afeta. E esse momento, essas conversas, elas trazem cura aos nossos corações, né? Elas nos aliviam. É tão bom. Você já teve a experiência de você tá se sentindo cansada, se sentindo sobrecarregada, se sentindo mal, e às vezes ali em meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, de conversa com alguém, você se sente tão bem. E às vezes essa conversa não foi nenhuma conversa, foi talvez até um monólogo, onde você só falou. Você expressou tudo que estava sentindo, tudo que estava ali incomodando no teu coração, e a pessoa apenas te ouviu. Às vezes ela nem falou nada para você, ela só te ouviu. E isso daquele ouvido tá ali, aquela pessoa ter te ouvido, ter investido um tempo em ouvir o que você está passando, já te trouxe um alívio para a alma. Porque a gente precisa disso. A gente precisa é, abrir, né? Como tá lá em Salmo 142, olha só, 142, 2. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença expõe as minhas angústias, né? Aqui está falando sobre o Senhor, né? Sobre Deus, a gente apresentar e derramar diante de Deus as nossas queixas, as nossas angústias. Pode falar, tá? Eu mesma, em muitas orações minhas, porque às vezes a pessoa é tão assim que nem nas orações ela fala para Deus, né? Mas é bem legal, só que você já fica esperta, tá? Por quê? O Senhor, ele é perito em nos dar umas lapadas. E as lapadas de Deus é bem doída, tá? É bem mais doída que aquela vara de jabuticaba que você apanhou da sua mãe. Ou de marmela, sei lá que fala, que tipo de vara que a gente que diz que não quebra, que ela só enverga e não quebra. É doído, tá? Então já teve.
Muitas experiências de eu chegar, oh Deus, olha isso, Deus, como tá isso, Pai? E não sei o que, não sei o que. Aí o Senhor pega com muita gentileza, o Espírito Santo vem e mostra, minha filha, olha isso que você faz. Olha só, você tá se ofendendo, você tá chateada com isso? Então presta atenção nisso e nisso. Ai, Deus, tá bom, perdão, perdão, verdade. Ele mostra pra gente a nossa falha, né? Porque é tão legal você só mostrar do outro, né? O que o outro fez que te chateou, o que o outro fez que te magoou, mas não consegue olhar para o próprio umbigo. Então, é necessário a gente derramar diante do Senhor, né? Termos pessoas confiáveis, mas antes até mesmo de falar com pessoas, porque o que que acontece? Jesus estava orando, gente. Jesus estava falando com Deus, mas mesmo falando com Deus, mesmo orando, aquela angústia não aliviou do seu coração. E isso já aconteceu comigo, tá? Houve uma situação um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, que eu passei bons dias. Coisa mais rara que existe é eu ficar mal ou incomodada com situações durante dias. Isso, quando eu fico incomodada ou com alguma situação me incomodando, é rápido, é coisa de um dia no máximo. Eu já resolvo dentro de mim. Mas aquela situação em específico não foi um dia, foram vários dias. Acho que foi mais de uma semana, uns 15 dias. Foi, nossa. E aquilo me afetou muito. E, e eu falava com Deus, orava a Deus, apresentava a Deus, mas não aliviava. Não conseguia sair daquilo. E aí foi muita conversa com meu marido. Muita, muita. E o meu marido, ele foi trazendo uma sustentação ao meu emocional. Inclusive, eu tenho uma foto que eu postei até nas redes sociais, que nós dois estamos no altar e a gente está abraçado. Eu lembro do sentimento que eu senti naquela foto, um sentimento de gratidão, porque ele me ajudou a, a sair da aflição que eu estava em relação aos meus sentimentos. Ele me ajudou com as palavras dele, com a forma dele falar, com a forma dele me tratar, com a forma, sabe? Ele foi trazendo luz ao meu entendimento. Eu precisei do meu marido. Por mais que eu orasse, por mais que eu falasse com Deus, eu não conseguia sair daquele lugar que eu estava. E aí, em conversas com meu marido, abrindo o meu coração para ele, falando, eu estou sentindo assim, eu tô falando, amor, é assim que está dentro de mim e tal e tal. E aí ele foi trazendo palavras, foi falando comigo. E eu me senti sendo acalmada e num lugar de segurança. E até, eu não lembro a frase que eu falei, mas eu falei uma frase assim, de tipo, obrigada, né, por ele ser essa pessoa que traz essa cura para mim, né? Então, a gente precisa de pessoas assim, tá? Que tragam essa cura, essa restauração. Não é só você sozinha. Mesmo que a gente tenha o Senhor, a gente precisa de irmãos, precisam de outras pessoas também para nos ajudar. Amém? Deixa eu até ver se eu acho aqui. o- Aqui, ó. Eu coloquei, a frase que eu coloquei foi. Eu escrevi assim, ó, obrigada pela sua paciência comigo, na foto, né?
E nós dois estamos abraçados. Essa foto aqui, ó. Nesse dia, vocês não têm noção, eu estava com a minha alma dilacerada. Eu não conseguia entender meus sentimentos. Eu não conseguia entender, era uma guerra dentro de mim. E eu ainda falei, ó, como eu sou abençoada por ter você. E ainda depois eu falei, obrigada pela sua paciência comigo. Sou tão grata pelas vezes que me confrontou. Eu escrevi aqui no texto. Sou grata pelas vezes que me confrontou, trazendo luz e organização para a bagunça das minhas emoções. Verdadeiramente sou muito abençoada por ter você. Então, gente, tem pessoas que vão trazer organização para a bagunça dos nossos sentimentos. Mas eu preciso falar. Eu preciso encontrar essas pessoas e abrir, para que essas pessoas tragam luz e organização para os meus sentimentos, porque às vezes só eu sozinha orando eu não consigo. Eu preciso dessa pessoa. Amém? E eu tive essa experiência aqui mas por quê? Porque eu falei com ele, porque eu abri meu coração para ele. Falei, amor, eu tô sentindo isso, isso, isso. Eu não entendo mais. E ele, com muita paciência, ele foi ministrando a minha vida. E aqui, quando eu abraço ele nessa foto aqui, que eu tô jogada no ombro dele aqui, eu tô me sentindo assim, num lugar de conforto. Então, existem pessoas que você vai poder ter esse lugar de você abrir. Só que você tem que estar preparada para ser confrontada, tá? Porque aqui, esse processo para eu estar assim, foi de confronto, tá? Não foi que ele chegou e ficou acalentando. Ô, meu amor, tadinha de você. Ô, dozinha que você tá assim. Não é assim não, tá? Foi confronto. Ele mostrando para mim que muito do que eu tava errada também. Amém? Glória a Deus. Então, minhas princesas, mês de fevereiro. Esse foi o último devocional de fevereiro. Semana que vem eu não vou fazer devocional porque a gente vai ter o culto à noite, tá? Aí, e vai ser o culto, as palavras assim, vai ser mais ou menos na linha do que a gente foi tratando nesse mês sobre as nossas emoções. E eu tenho certeza que o Senhor vai tratar de forma bem profunda com a gente, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar pela sua vida e eu quero declarar, determinar. Que você é uma. Olê, você estava aí, eu não tinha te visto chegar, que eu estava com o negócio aberto na tela. Que você não é uma pessoa que reprime, tá bom? Sabe por quê que as pessoas. Sabe por que às vezes que você reprime? Porque você tem medo, às vezes, do confronto, tá? Ah, eu não vou falar nada, não, porque já vão. Porque sabe o que que acontece? Às vezes a gente sabe que muito daquilo ali que a gente está sentindo e tal, a gente tem uma pontinha ali de que a gente está errado também, entendeu? Falou, mas eu não vou falar, porque eu já sei o que eu vou ouvir, que eu vou ser repreendida, você não sei o que, não sei o que. E aí começa a ir juntando lixo no teu coração, e juntando lixo no teu coração. Em vez de você tirar, deixar alguém vir dar umas batidas, arrancar a poeira e tirar os lixos, entende? É um processo, é um processo. Então a gente precisa. Quando eu tô... Por isso que muita gente fica guardando, 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 porque não tem disposição em ser tratado. Então vamos ter disposição para ser tratadas, tá? Acha que é mais confortável ficar nesse lugar de angústia, de dor, de ressentimentos, tudo ali trancado dentro de si, porque eu não quero. Eu não quero enfrentar isso. Eu não quero confronto, eu não quero isso. Eu vou ficar aqui.
Não, gente. Se levanta, tá? Se levanta e não permita que você fique com todas essas coisas trancadas, coisas ruins trancadas em você, porque isso adoece a tua alma e adoece até o teu corpo. Amém? Nós somos livres em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Obrigada, amado das nossas almas, Espírito Santo de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor não nos fez seres isolados, mas nos fez seres relacional e que a gente precisa umas das outras. E que a gente, Deus,